Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje o tema tá show de bola e eu quero perguntar pra você, você sonha? Exatamente, eu perguntei pra você se você sonha e com certeza você deve ter respondido com certeza, eu sonho. Todo mundo sonha, todo mundo tem um sonho, todo mundo quando dorme, né, ou pelo menos uma grande maioria das pessoas sonham, né, uns sonhos meio estranhos às vezes. Sim, mas sonham, normal. Mas eu estou falando especificamente de sonhos, metas que você tem. Você tem algum? Provavelmente você vai responder que sim, assim como eu tenho. Mas o tema de hoje, ele não tem a ver com nós sonharmos um sonho impossível. Não, a famosa música dos programas de entregar uma casa bonita para as pessoas. Não, estou falando de todo mundo tem um sonho e a gente vai falar hoje sobre a renúncia de certos sonhos. E por que você vai falar sobre isso, Cris? Então, eu não falo nada aqui no canal que não seja o que Deus está falando comigo, ou que Ele está me levando a estudar, a procurar e a ler sobre isso. E essa questão de entregar um sonho tem sido algo que Deus tem trabalhado muito na minha vida ultimamente, porque eu sou uma pessoa muito sonhadora. Ô, pera lá, pra parar de se mexer aí. Deus ele tem me levado a um lugar onde eu tenho que demonstrar que o meu propósito ele tem que ser maior que os meus sonhos. Como assim, Cris? O seu propósito tem que ser maior do que seus sonhos. Deus ele tem me colocado num lugar onde ele tem me mostrado e me levado a mostrar pra ele que os sonhos que eu tenho, as metas que eu tenho, elas não são mais importantes do que o propósito que ele tem para minha vida. Então, eu tenho um propósito muito claro que ele já me mostrou e eu tenho vários sonhos, eu tenho inúmeros sonhos. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, eu começo vários projetos, alguns eu nunca termino, mas eu tenho imensos projetos, eu tenho imensos sonhos de coisas que eu quero fazer, de onde eu quero chegar, onde eu quero, o nível da minha vida que eu quero ter. E a gente sabe, né, que a palavra lá em Isaías fala que Deus ele tem sonhos maiores que os nossos, tem planos maiores que os nossos, caminhos maiores, os pensamentos são maiores. Enfim, a gente sabe que Deus tem tudo de bom e do melhor pra gente. Isso é fato. Não tem como brigar contra isso. Mas chega um momento na nossa história onde Deus ele dá o propósito pra gente e ele fala assim, até onde o propósito é importante pra você? E Deus ele tem feito muito essa pergunta pra mim nos últimos meses, quase últimos anos. O quanto os seus sonhos são mais importantes que o propósito que eu te dei. E cara, eu falo pra você que não é fácil entregar um sonho pra Deus. Pra gente não ficar só em mim falando aqui, a gente vai pra Bíblia então. Gênesis 22. Você já deve conhecer essa história. Então tá lá, Gênesis 22, do 1 até o 14. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, disse Deus. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar onde Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante e vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha do holocausto nos seus ombros e nos ombros de Isaque. E ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque virou para Abraão e disse, Pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado a Abraão, construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou e nem mesmo negou seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o cordeiro e o ofereceu como holocausto no lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. História
top. Top demais. Todo mundo conhece essa história, não tem uma pessoa que não tenha ouvido a história de Isaac sendo colocado como um sacrifício, né? Para provar o amor de Abraão com Deus. E aí a gente pensa, sempre falam, né? Ah, já ouvimos várias ministrações. Ah, porque às vezes você tem que dar o teu Isaac, né? Que é aquilo que você tanto sonhou, aquilo que você tanto pediu para Deus, aquilo que você tanto quis. E quando você consegue, você entrega, né? E tudo. E Deus ele tem me levado para esse lugar, mas não de algo palpável já. Por quê? Porque ali Isaac já era um sonho que foi concretizado. Abraão ele conseguiu o sonho. Deus falou, você vai ter um filho. Você e Sara terão um filho. Eu vou trazer a sua descendência a partir daí. E aí vem Isaac, né, parece. Isaac, como o menino que é, também não questionou o pai dele, porque ele tinha um exemplo como o pai dele. E o que acontece? Isaac já era um sonho ali, palpável, né? Já foi entregue o sonho. Só que em certo ponto, é fácil, entre muitas aspas aqui, tá? É fácil você entregar algo que você já ganhou. Agora, quando você entrega algo que você tem uma expectativa de que vai acontecer, e você fala assim, cara, o dia que isso acontecer, isso aqui vai ser incrível. Porque eu tenho orado tanto pra Deus, eu tenho pedido tanto pra Deus, e isso vai acontecer, e quando acontecer eu vou ficar muito feliz porque eu vou ver que Deus ele respondeu a minha oração. Só que Deus ele olha pra você às vezes e fala assim, tá, entregue esse sonho que ainda não realizou. Deixa ele de lado pra ver se o propósito ele vale a pena, sabe? Então, Deus tem me levado a entregar certos sonhos que eu falei assim, Deus, isso aqui é uma coisa que eu quero muito. Eu tenho orado já faz anos por isso, já faz meses, já faz tempo que eu tenho orado por isso. E Deus fala assim, entrega pra mim. Entrega isso pra poder fazer o propósito. E eu falo, mas Deus, é o que eu tô orando e não é nem algo que foge do propósito, é algo que tá dentro do propósito. Ele fala, me entrega que você vai ver o que vai acontecer. E a parte mais difícil, eu acredito que aqui a gente leu corrido, né? Mas eu acredito que Abraão em todo momento ele estava pensando, como é que eu vou explicar para Isaac que eu vou sacrificar ele? Do nada ele começa a amarrar o filho dele para colocar no altar. E aí Isaac provavelmente deve ter perguntado, pai, por que você está fazendo isso? Por que o senhor está me amarrando? Qual o motivo disso? Tipo, a gente veio aqui para sacrificar, você falou que ia ter um cordeiro, que Deus ia prover o cordeiro, mas o cordeiro não tá aqui, você tá me amarrando, você vai me matar, vai me sacrificar, que loucura que é essa? E Abraão devia estar com dor no coração do tipo, eu tô sacrificando meu filho, mas é por amor ao meu pai. E, cara, isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito, né? A gente vê o próprio Jesus renunciou muita coisa, né? Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Mas ele poderia deixar a humanidade dele falar mais alto, e ele falar assim, eu não vou morrer por essas pessoas. Eu não vou morrer por um povo que não quer saber do Senhor. Por que eu vou fazer isso? E Jesus ele poderia muito bem ter se entregue aos sonhos mundanos, do tipo, eu vou ter uma família agora, eu vou ter um trabalho que eu queira, vou construir a minha vida e tal. Ele poderia, mas ele renunciou tudo isso para poder viver a vontade de Deus, para poder viver o propósito. Assim como Abraão ele estava renunciando o próprio filho dele, para que ele pudesse viver o propósito de Deus lá na frente. E Deus depois recompensou com um sacrifício. É aquilo que a gente sempre fala, quando você entrega algo para Deus, né, você entrega o sonho, entrega algo que é importante para você, Deus ele provém com algo melhor. Sempre. Não tem outro caminho para ir. A menos que o que você estava fazendo não era a vontade de Deus. Aí não tem que fazer. Mas, entregar um sonho para Deus é algo muito complicado. E entregar principalmente um sonho que ainda não aconteceu é mais complicado ainda. Porque você olha e você fala, Deus, isso aqui eu tô orando tanto. Sabe, eu tô pedindo tanto, eu tô querendo tanto e o Senhor tá falando para mim entregar isso que ainda não aconteceu e que eu tô pedindo tanto. Ele fala, eu quero isso porque eu quero ver se o seu coração ele tá no propósito ou se ele tá no que eu posso te dar. Porque o propósito ele não é um lugar de conforto, ele não é um lugar que não vai ter problema, não é um lugar onde você vai conseguir tudo que você quer. Não, o propósito ele é um lugar muitas vezes de dor e de sacrifício. E às vezes a gente tem que entregar certas coisas para Deus para que a gente possa viver esse propósito maior. E Abraão ele fez isso. Abraão estava disposto a fazer isso. Ele estava entregando. E aí mais para frente a gente vê, né, o que Isaac faz, a história de Isaac, a gente vê a história de Abraão continuando, a descendência, né, a gente vê muitas coisas aconteceram da promessa que Deus fez. Então, né, Isaac ele teve que ser entregue como um sonho que ele foi. E Deus ele tem me levado para esse lugar e como eu falei aqui mais uma vez, né, vou repetir, não é fácil. Não é fácil você fazer isso, um processo, é aquela frase que Jesus fala,
aquele que quer me seguir, pegue sua cruz, né, e venha comigo. Vou pegar a cruz ela é significado de sacrifício mútuo, de sacrifício, não é algo do tipo, eu vou me sacrificar, mas é só essa parte. Não, é um sacrifício total, então você entrega tudo para que ele possa te entregar tudo. E aí o que acontece é exatamente isso, esse lugar que Deus tem me levado, ele tem trazido para nossa geração, porque a nossa geração é uma geração que ela planeja muita coisa, e quando a gente se depara com Deus querendo tirar essas coisas, porque fala que o propósito é maior, a gente fala, não, Deus, é meu, sabe, é meu, não posso deixar isso sair daqui, isso aqui é o que eu tenho pedido, né, o ganso dos ovos de ouro. E aí você fala assim, Deus, mas eu não posso entregar isso. Não, eu sonhei tanto com isso, esperei tanto isso, por que eu vou fazer isso agora? Não faz sentido. Mas Deus, ele faz isso para provar o nosso coração, para ver se o nosso coração ele tá no que ele pode dar ou no que ele pode fazer, ou se o nosso coração tá em quem ele é, se tá em a gente confiar nele. Quantas vezes, e isso eu falo porque não é a primeira vez que ele me faz essa pergunta, já faz nossa, muitas vezes. Muitas vezes ele me fez essa pergunta. Então, o teu sonho é mais importante que o propósito? E aí eu falava sempre como bom cristão, né? Não, Deus, o sonho não é maior que o propósito, não. O propósito é maior. Eu vivo pro propósito, eu morro pelo propósito. Aí Deus fala, ok. Então entrega o sonho. Aí eu falava, o quê? Aí ele entrega o sonho. Deu, entregar o quê? Entregar o sonho? Quer que eu vá na padaria comprar um? Não. Entrega o sonho. Porque se você tá falando pra mim que o propósito ele é maior pra você, então o teu sonho não pode ser maior que o propósito. E aí eu falava, cara, e quantas vezes eu tive que entregar o meu sonho para poder viver o propósito de Deus? Várias. Ele faz essa pergunta várias vezes. Então, para agora e analisa. Qual é o sonho que Deus está te pedindo? Qual é aquele sonho que você fala assim, Deus, isso aqui é o que eu quero muito. O Senhor sabe, é um sonho que até, e às vezes até um sonho que Deus colocou no teu coração, você não tinha. Mas Deus colocou esse sonho no teu coração e aí ele pede esse sonho de volta. Porque isso é uma questão. Nada do que a gente tem hoje é nosso. O ar que a gente respira não é nosso, foi Deus quem deu. O corpo que a gente tem não é nosso, foi Deus quem fez. Os sonhos que a gente tem não são nossos, são Deus quem dá. Então, tipo, nada do que a gente tem é nosso. E aí ele pede de volta e a gente ainda fala, não quero, porque é meu. Quando Deus ele pede um sonho pra gente, às vezes a gente segura porque talvez é aquela brincadeira, né? Tem uma história que conta que um pai ele chegou pra filha dele e ela tinha um ursinho de pelúcia, né? E ela gostava tanto daquele ursinho, ela ficava com aquele ursinho, né, brincando com ele, arrastando ele com ele pra lá e pra cá e tudo tal. E aí chegou um dia que o pai, ele pediu o ursinho pra ela. E ela falava, não pai, não vou dar o ursinho é meu, eu gosto desse ursinho. Daí ele falava, não, mas eu vou limpar, porque ele já tá bem sujo, né, tem que limpar o ursinho e tudo tal. E ela falava, não pai, o ursinho tá tudo bem, eu brinco com ele, eu gosto dele, não precisa jogar ele fora, não precisa mexer nele não, pode deixar ele comigo, não sei o que. E depois de muito debate, aquela menina, ela entrega o ursinho pro pai. E quando ela entrega o ursinho pro pai, ele vem com aqueles ursos, sabe aqueles mega ursos gigantes de 3 metros? Pega um daquele e entrega pra ela, sabe? E ela fica muito feliz e ele fala assim, eu só queria que você me entregasse o teu ursinho pra que eu pudesse te entregar o ursão. Né? Então Deus ele às vezes pede o sonho que a gente acha que ele é grande demais para ele poder entregar algo muito maior. Então o que eu deixo para você hoje é pergunta para Deus, reveja quais são os sonhos que ele tem pedido para você. Assim como ele tem feito comigo, eu tenho perguntado, ele tem pedido para mim. Quais são os sonhos que Deus tem perguntado para você? Ele tem falado assim, filho, me dá. Me dá. Se o propósito realmente ele é maior do que o teu sonho, me dá. Se tem, entrega para ele. Porque a hora que a gente entrega, aí acontece igual foi com Abraão e Isaac. Abraão ele foi entregar e no momento que ele estava prestes a entregar, a consumar ali o sacrifício, Deus chegou e falou, não precisa sacrificar. E olha, eu provenho algo melhor. Eu provenho um sacrifício melhor para você. Então é exatamente isso. Quando a gente entrega para Deus, é certeza de que algo melhor vai vir. E a gente não faz isso por barganha. Isso tem que ser muito claro pra gente. A gente não pode falar, eu vou entregar vou dizer para Deus que eu vou entregar o meu sonho para ele e aí ele vai me dar um sonho muito melhor. Não, não é assim que funciona com Deus. Ele pede para testar o teu coração. Se o teu coração tá em entregar algo para ele para conseguir algo melhor, isso aí já tá errado. Você tem que entregar para ele por amor a ele, não porque você quer algo em troca. Porque com Deus nada funciona na barganha.
A gente não é Doutor Estranho pra chegar, dormamos, eu vim barganhar. Não tem essa. Com Deus não existe isso. De a gente ficar, porque eu dou isso aqui e ganho isso aqui em troca. A gente tem a lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe. Mas não é dessa forma que a gente acha. A gente sempre acha que Deus vai devolver 10 vezes mais. Não é assim. Deus, ele abençoa? Ele abençoa. E abençoa muitos filhos dele. Ele quer nos abençoar. A palavra fala isso. Só que a gente tem que estar dentro do propósito. A gente tem que estar debaixo da vontade dele. E o que a gente está pedindo tem que ser a ver com a vontade dele. Se não está dentro da vontade de Deus, ele não vai abençoar. Porque ele tem um plano específico pra gente, e esse plano, ele conta com certas coisas. É igual um roteiro de filme. O roteiro de filme, ele vai se construindo durante o filme? Sim, porque os personagens, eles vão se desenvolvendo. Só que quem dá o final é o roteirista. O roteirista, ele sabe os momentos que ele quer que um personagem ele chegue no ápice dele, ele talvez tenha uma transformação, ou ele morra, e ele sabe quando que o filme vai acabar, e quando que o filme ele vai dar um gancho para um próximo. É exatamente isso que acontece com Deus. Ele faz um roteiro pra gente. Ele tem o roteiro aqui, ó. E quando a gente pede o que tá na vontade, o que tá na história desse roteiro, ele entrega. Agora, o que não tá, e se o nosso coração tá fora desse roteiro, ele vai olhar pra gente e vai falar, eu não vou te entregar. Porque eu sei que isso vai fazer mal pra você e isso vai te afastar de mim. Então eu não quero ter você longe de mim. Então quando a gente pensa em entregar um sonho pra Deus, eu quero que você entenda isso. Que você traga o sonho que realmente Deus está pedindo para você entregar, e não entregar porque você vai ganhar algo em troca, mas entregar por amor a Ele, por amor ao propósito que Ele tem te dado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Fiquem com Deus. Fui!